Aleluias, glórias a Deus, meus amados, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos entrar aqui na presença do Espírito Santo, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nem transmitir uma mensagem, nem passar a verdade, jamais chegaria ao seu coração de outra forma. Amém? O Espírito Santo, a obra do Espírito Santo e o mover do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo e tudo que o Espírito Santo nos faz é para Jesus, é para nos levar até Cristo. Amém? O próprio Espírito Santo levou Jesus ao deserto e o próprio Espírito Santo o provou, ele foi aprovado, o Espírito Santo trouxe de volta. Amém? O Espírito Santo não influenciou nas decisões de Jesus. Jesus, ele utilizou o que ele já tinha nele, que é a verdade e a palavra. Meus amados, de outra forma você vai vencer seus inimigos, não pela verdade. Eu acabei de viver uma experiência, vou ser bem breve para vocês poderem entender. Acabei de viver uma experiência celestial. Amém? Glórias a Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Espírito Santo, por me arremeter a uma realidade antiga, de um tempo tão antigo. Lá no princípio, onde Jesus Cristo andava entre as multidões, expulsando o demônio, curando pessoas, curando o cego, ressuscitando pessoas. Isso é uma coisa tão real, meus amados. Eu quero dizer para vocês aqui, no que eu acabei de presenciar, amém? Eu me vi entronizado numa cena onde havia só eu e um homem preso, escravo aos demônios. Acontecendo que eu entrando dentro de uma congregação cujo eu tenho levado a ser frequentador de lá pelo Espírito Santo, e quando eu entrei para fazer o meu propósito com Deus, havia um homem, uma espécie de um gari, ele estava com uma roupa semelhante a um gari, e ele era alto e estava em pé diante do altar. Quando eu cheguei, ele já estava ali. Ele veio clamar por socorro a Deus. O cumprimentei, fiz o meu momento com Deus também sobre o altar. Nisso ele havia saído da presença do altar, eu achei que ele ia em direção da rua, mas quando eu terminei o meu momento no Espírito Santo com Deus ali, eu percebi que ele estava sentado em um dos bancos. O cumprimentei, e quando eu saía da porta para fora, referia a ele, ainda saindo sem olhar para trás, algumas palavras que o Espírito Santo me induziu a dizer a ele. Porque só aquele que te conhece no íntimo, e só aquele que conhece o que tem por trás das suas lutas, das suas mazelas, o que tem destruído a sua vida é Deus. Então ele dizendo assim para mim: o que você falou? Então eu fui e me voltei na direção dele. Quando eu me voltava na direção dele, ele manifestou com seus demônios. Ele manifestando com seus demônios ali naquele ambiente, naquele local onde estava só eu e ele, caiu por terra manifestado. E os demônios exclamando, me interrogou dizendo: por que você veio falar para ele que ele está no lugar certo? E os demônios já caíram repreendidos, amarrados, porque o próprio Senhor Jesus Cristo o repreendeu. Mais uma vez eu vivi uma experiência com Deus, uma experiência celestial, como é que eu vou dizer? Espírito Santo me coloca a palavra certinha aqui. Uma experiência transcendental. Amém? Eu vi. Então, quando eu o repreendendo aqueles demônios em nome do Senhor, eu dizia que o Senhor te repreenda. Mas o que foi mais maravilhoso foi porque quando eu fui caminhando na direção dele, proferindo palavras, ele caiu. E eu vivi isso na minha vida. Essa é a segunda vez que eu vejo uma pessoa manifestar num ambiente onde só está eu e a pessoa. Mas como diz o Senhor Jesus Cristo: não vos alegreis porque vocês expulsam demônios, não vos alegrei porque os demônios sujeitam a vocês, porque vocês curam pessoas, libertam pessoas, e porque Deus usa vocês para fazer a obra do Espírito Santo, junto do Espírito Santo. Não se alegreis por você estar no contexto em fazer a vontade de Deus, porque Jesus disse: alegrei-vos sim, se o nome de vocês estiver escrito no livro da vida. Por isso se alegreis.
Então eu não vejo, eu não vejo nenhuma glória nisso. Eu só trago para mim o quanto é real o mundo espiritual. Então depois que ele manifestou e eu estava repreendendo, dizendo que o Senhor vem e te repreenda, então entrou o pastor que administra ali, os cultos ali, ele vem andando tranquilamente, quase que parando em direção daquele homem. Então eu disse para aquele homem de Deus, aquele pastor, eu havia conversando com ele, quando ele abriu a boca para falar que não estava suportando mais, antes dele terminar a frase, ele caiu de joelhos, manifestado. Então o pastor foi lá, pôs a mão sobre ele, eu vi na hora que o pastor expulsou o demônio e ele voltou em si. Então, essas congregações no mundo inteiro, se não está tendo essa manifestação, se você frequenta ambiente de oba-oba, lero-lero, de dopamina, de circo de soleia dos infernos, se você frequenta ambiente que é um circo de soleia, que é um unicórnio de fantasia, pode fugir desse ambiente. Pode fugir desse ambiente. Esse não é o Deus de Israel, o Espírito Santo não está nesse lugar, porque onde não há manifestação de demônios, onde pessoas não estão ali tendo a vida transformada, são apenas pessoas que estão enfeitando por fora, na vestimenta, no carro, marcando presença, é aquele lugar onde eles ornamentam, né? Hoje em dia, mais do que nunca, eles têm ornamentado esses ambientes, seja galpão, seja qual for o lugar, o segredo é esse, é ornamentar, deixar o ambiente bem, né, bem receptivo, deixar essas congregações bem receptivas e enfiar dopamina no rabo das pessoas. Você pode perceber no lugar onde tem garrafa de café, no lugar onde eles levam você para comer doce, para comer alguma coisa para poder alimentar sua dopamina, onde eles dão aquelas balinhas que nem Angu, Enxum, que nem São Cosme e Damião. Não tem um lugar aí na Igreja Batista, a maioria das igrejas batistas, não tem lá uma mulher que fica segurando uma cestinha de bala lá? Cuidado, cuidado. Máquina de manipulação. Aqui na região onde eu moro é cheio disso. Tem uma aqui, ó, na região do Barreiro aqui, que escreveu de todo o tamanho lá na testa lá. O céu na terra. Aí você entra lá, tem 2 garrafas de café, quase do tamanho de um ser humano. Cuidado. Cuidado com esses ambientes de manipulação por dopamina. Agora eu não vou nessa direção, não. Eu saí de uma direção aqui, mas vou voltar nela aqui para o vídeo não ficar extenso. Então eu vivi essa experiência transcendental aqui, nesta manhã de hoje. E eu quero falar para você, se você vê que as coisas não estão virando na sua vida, se você vê que não está tendo mais força para jejuar, se você vê que não está conseguindo mais voltar para Deus, que se tornou um fanático kamikaze suicida, que tornou-se dentro de uma congregação um abajulador, um puxador de saco, eu quero falar para você que há libertação para você. E a culpa não é sua. Hoje em dia, são centenas e milhares dessas congregações cometendo crimes à torta e à direita, principalmente na vida de mulheres. Casada, adolescente. Se realmente a polícia começar, a federal, as polícias, as forças começar a investigar essas congregações de crente evangélica, aí não fica uma. É por isso que esses líderes aí se remeteu para o lado da política, para ficar debaixo de lei criada por homens, para começar a para poder ter acesso à imunidade e ficar impune. Você sabe disso que eu estou falando. Mas vem para cá, não vou perder tempo com isso não, que Jesus está voltando aí e o juízo dele vai ser perfeito. Mas hoje eu tive essa experiência com Deus e quero relatar uma coisa para você. Jesus te ama. Abra o coração. Busca um ambiente de fé para a sua libertação. Jesus deseja te libertar. Você que está preso dentro de aplicativo de relacionamento, você que está se afundando dentro desses aplicativos, você que está pedindo socorro, só entrou dentro desses aplicativos porque a sua alma estava pedindo socorro. Volta para Deus. Amém? Meu nome é Ramon, nasci de 1977, servo do Deus vivo. E o Pix que eu peço para você são as suas orações. Que graças às suas orações, de crentes reais, de irmãos e irmãs reais, Deus tem fortalecido esse meu ministério. O Senhor tem renovado a minha mente. O Senhor tem me capacitado. E eu estou aqui para ser usado pelo Espírito Santo. Aqui não tem dopamina, aqui não tem Pix, não estou te pedindo Pix financeiro. Isso aí é para a igreja de crente evangélico. Roubar, surrupiar a finança das pessoas, isso eles manipulam e fazem muito bem. Mas aqui é Cristo. Aqui é o reino de Deus real. Amém? Muito obrigado por ouvir esse vídeo e dê esse vídeo a alguém. Amém? Fale do Espírito Santo.
Fala que o Espírito Santo está operando na nossa geração, que ele deseja através da obra dele te levar até Jesus Cristo. Só o Espírito Santo tem o poder para isso. Um abraço.